Olá, eu sou a professora Albina. Eu vou mostrar para vocês hoje uma atividade que foi trabalhada em sala de aula e foi muito interessante e uniu a construção de um instrumento com conceitos matemáticos, tais como fração, proporção, unidades de medida. Então, vou mostrar para vocês uma flauta, essa flauta é chamada flauta pan ou flauta de pan. E ela consiste em canudinhos, né? Isso aqui foi feito com canudinhos de plástico, esse tipo de canudinho aqui de milkshake, em tamanhos diferentes, onde cada tamanho, ao soprar na parte aberta do tubo, do canudinho, emite uma escala musical. E bem simples de fazer, bem baratinho, e os alunos se divertem, conseguem ver um propósito no estudo das frações e foi muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez esta flauta. Então vamos começar com o material que foi usado. O material é um tubo, é um canudinho de milkshake, desse mais grossinho. Foi adquirido na internet um saco com 100 unidades. Pode ser feito também com esse canudo, que é um pouco mais fino, colorido. Também ficou muito bonitinha a flauta, toda colorida. Fiz também com essa flauta, só que esse canudo ele tem uma pazinha aqui na ponta. Eu tive que cortar esse pedaço, então o tubo ficou um pouquinho menor, mas ficou bonitinho e dá para fazer também com os canudos mais finos e coloridos. E esses canudos precisa de ter uma das pontas tem que ser bem vedada, porque a gente trabalha com sonoridade de tubos fechados. Então, uma das extremidades do canudo de milkshake foi colocado um tampão para que o ar não saia do outro lado, que é o que faz gerar a nota musical. Então esse aqui eu usei pedacinhos de EVA, que é um material bem comum de ser encontrado em escola. Eu tenho essa outra flauta, que o tampão foi feito com rolha de vinho, que também é um material muito interessante para vedar a ponta do canudinho. Vou mostrar para vocês como vedar uma das extremidades. Então eu cortei o EVA, esse EVA tem cerca de 1 centímetro aqui de largura, é um pedaço de EVA. Eu recortei, medi pela circunferência aqui do canudinho, cortei um pouquinho maior para ela ficar bem firme, para não ficar frouxa aqui ela não pode ficar frouxa aqui dentro do canudinho. Então, com os alunos mais velhos, de 9º ano, eu levei esses tampões já cortados e os alunos fizeram isso aqui também, tá? Tem que comprimir, apertar o EVA e ir girando. Então tá aqui o canudinho com um tampão na extremidade. Então eu fiz isso aqui com 8 canudinhos, que são as 8 notas musicais da escala. Depois dos 8 canudinhos já com o tampão, eu fui calcular a medida de cada um dos canudos. Para aproveitar o tamanho máximo, eu peguei esse canudinho inteiro para ser o meu tubo maior da flauta, ou seja, o som mais grave da flauta. A partir desse tamanho, eu calculei todos os outros usando as proporções calculadas para encontrar a escala musical. Essas são as razões. Então, a nota mais grave é o tubo inteiro, usando o conceito de fração.
Eu não sei quantos centímetros tem esse tubo. Não foi importante para saber gerar a flauta musical, porque o que importa é a proporção entre os tubos. Então, eu não sei quantos centímetros eu tenho aqui e não medi nesta atividade. Em outra atividade, sim, você pode fazer algebricamente, medindo o tamanho do canudo e calculando as razões, as frações a partir do tamanho de um tubo. E aí você vai encontrar o tamanho de cada um deles usando 8/9 do tamanho do tubo, 4/5 do tamanho do tubo, 3/4 do tamanho do tubo, 2/3, 3/5, 8/15 e 1/2. O último canudinho sempre é a metade do primeiro. Mas eu resolvi fazer geometricamente, que eu achei que foi muito mais legal. Apesar de ter feito algebricamente, eu fiz essa mesma atividade também geometricamente. E os alunos curtiram bastante, foi muito interessante. Então, eu peguei uma folha de papel, fiz aqui uma reta auxiliar, uma reta qualquer. Sobre essa reta qualquer, eu marquei exatamente o tamanho do meu canudo. Então, essa linha vermelha representa o tamanho real do canudo. Lembrando que eu retirei essa parte do tampão. Somente a parte livre do canudo que está dimensionada aqui nessa reta vermelha. A partir daí, eu tracei linhas. A partir da extremidade da reta, eu tracei retas auxiliares, com qualquer angulação. Cada uma seria uma reta de apoio para encontrar a medida das outras notas musicais, ou seja, a medida dos outros canudos de milkshake. Então, eu fiz essa reta, é onde vai me auxiliar a achar a segunda nota. Esta reta vai achar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e, por último, a oitava. São linhas aleatórias que eu fiz aqui. Então, como eu vou encontrar a segundo canudo? Qual é o tamanho do segundo canudo? Esse aqui já é o primeiro. O segundo canudo é 8/9 do primeiro. Então, eu peguei uma reta auxiliar com compasso, com abertura qualquer. Eu marquei 9 partes aqui na minha reta auxiliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 9? Porque o meu denominador é 9. Então, eu vou dividir minha reta em 9 e vou pegar 8. Com um par de esquadros, eu uni as extremidades, a extremidade da linha vermelha com a última marcação que eu fiz. Aqui seria 9 marcações. Como eu quero 8, eu vou usando o esquadro para apoiar. Eu deslizei até a marcação anterior e marquei aqui na reta vermelha, onde vai ser o tamanho do meu segundo tubo. Então, a partir da origem até aqui é o tamanho do meu segundo tubo. Fiz a mesma coisa com a terceira reta auxiliar. Terceira reta auxiliar tem a fração 4/5. Com a abertura qualquer do compasso, eu marquei 5 vezes uma abertura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Repetindo o processo, a quinta marcação eu uni com ao final da minha reta vermelha. Aqui seria 5 avos. Como eu quero 4 5/8, eu pego a marcação anterior. Marcação anterior. E aí eu encontro na reta vermelha o dimensionamento da terceira nota musical. Agora, a quarta nota, a fração é 3/4. Na outra reta auxiliar, com abertura qualquer do compasso, eu marquei 1, 2, 3, 4. Aqui a quarta nota, vou unir esse ponto ao final da reta vermelha. Pego um apoio com o compacto, com o esquadro,
deslizo para pegar o 3/4 e aqui eu encontro o tamanho da quarta nota, que é o tamanho do quarto canudo. E assim eu fiz para todos os canudos. O próximo, dividi em 3, peguei 2. Dividi em 5, peguei 3. Dividi em 15, peguei 8 e dividi em 2 e peguei 1, ou seja, o último é a metade. Então, eu fiz isso para cada reta auxiliar e encontrei essas marcações aqui, ó. Observe que eu não sei quanto que é a medida de cada tubo. Então, eu dei um gabarito para os alunos, a gente calculou numa folha de papel, tá? Foi feito em equipe, então eles encontraram isso aqui e com esse gabarito eles foram medindo todos os canudos. Então, o canudo 2 era do início aqui da linha até a marcação 2. E com a caneta de quadro, eu fui marcando aqui. Então, aqui, esse é o tubo 2. Então, eu escrevi, esse é o tubo 2 e tem o final dele aqui. Para o tubo 3, eu vou marcar aqui de novo, lembrando que o tampão fica por fora da reta, eu começo na parte livre do canudo. O tubo 3 vai ser cortado aqui e eu marco aqui, esse é o tubo 3. O tubo 4, marco aqui e escrevo tubo 4. O tubo 5 será cortado aqui e esse será o tubo 5. O tubo 6, esse é o tubo 6. O tubo 7 vai ser cortado aqui. E o tubo 8, que é o último tubo, eu vou cortar ele aqui. Seguindo cada marcação com uma tesoura, isso aqui é um canudo relativamente fácil de ser cortado. Com facilidade a gente consegue cortar cada tubo a partir das medições encontradas aqui geometricamente. Ok? Muito tranquilo de fazer. Temos aqui todos os tubos já cortados. Após todos os tubos cortados, foi feito com uma base de papelão de caixa, um material reciclado. Pode usar cola quente, mas nesse aqui eu nem usei cola quente. Eu não tenho cola quente e nem sei usar. Eu usei cola branca. Então, eu passei com um pincel uma cola branca de um lado e de outro. Coloquei uma barra de papelão para unir os canudos. E usei também entre cada canudo um pedacinho de canudo colando aqui dentro para manter o espaçamento entre os canudos, porque fica mais fácil de tocar quando eles possuem espaçamento, senão quando você toca um, você esbarra do outro, ok? Vocês olharem ali por dentro, ó, eu tenho um canudinho no meio entre um canudo e o outro, ok? Então, essa foi uma atividade muito interessante, os alunos amaram, cada um saiu com uma flautinha, eles se divertiram e é uma oportunidade de você usar raciocínio lógico, raciocínio algébrico, geométrico, razão, fração e sair, quem sabe, com o prazer de tocar um instrumento, uma descoberta de uma sensibilidade, você vê a tua matemática sendo aplicada, né? E quem sabe com isso aqui, porque isso é o princípio de vários outros instrumentos. Você tem esse princípio dos tubos em vários instrumentos, na própria flauta doce,
Você tem no saxofone, também é um instrumento de tubo. Então você consegue criar, botar imaginação, né? E o aluno, quando ele faz o próprio instrumento ou faz qualquer coisa, sai do papel e do caderno e do quadro, gera um outro interesse na matéria. O aluno já vê aquela aula com outros olhos, ele vai sair com um produto, né? Uma coisa simples, feito com material simples, pode fazer com material reciclado, né? E ficou muito bonitinho a aula e os alunos ficaram muito felizes.